Bom, a crise do Banco Master está aí. Lucinda Pinto é um baita problema, é uma grande confusão. Talvez o ministro Fernando Haddad disse que talvez seja a maior fraude bancária da história brasileira. Casos grandes assim são complexos. E coisas muito complexas não tem só uma causa, que nem acidente de avião, que nunca é só uma pecinha que teve um problema. Tem muita redundância no avião. No sistema financeiro também deveria ter. Essa busca por um culpado só, te parece um caminho certo, Lucinda? Boa tarde. Boa tarde, Naka. Boa tarde a todos. Bom, é verdade, mas existe uma explicação que o Banco Central vai ter que trazer especificamente sobre a sua área de fiscalização. Certamente tem muitas coisas envolvidas, acho que é um caso, a gente talvez ainda se surpreenda muito com descobertas ou a gente só venha saber de alguns aspectos dessa crise lá na frente, porque realmente é algo muito grande, muito grave. Tem uma proporção, não foi apenas uma irregularidade, a gente está falando aqui de crimes, né? Mas o Banco Central ele tem realmente algo para explicar, que é por que a área de fiscalização não pegou, deixou essa bola passar por debaixo das pernas, se isso foi algo deliberado, se foi, eu vou usar essa palavra, incompetência, se teve uma negligência mesmo no processo, porque a informação que a gente tem, que isso já está pacificado, né? Hoje mesmo eu conversei com vários diretores do Banco Central, ex-funcionários do Banco Central que estavam lá na época, é que realmente o FGC alertou muitas vezes sobre esse problema, sobre essa situação do Banco Master, a ampliação do risco que o Master significava. E, inicialmente, até informalmente, esses alertas foram feitos, depois, formalmente, outras instituições financeiras, outros grandes bancos que são efetivamente quem financiam o FGC, também fizeram alertas e, no entanto, a área de fiscalização insistia em apresentar um diagnóstico de que estava tudo certo. Então, realmente tem uma explicação, a gente não sabe se essa sindicância será suficiente para trazer, elucidar essa questão, mas, sem dúvida nenhuma, existe algo que precisa ser investigado especificamente nesse departamento, Naka. Porque lá no Banco Central existe uma discussão que é interessante, que o que o BC diz como algo quase que filosófico eu, como autoridade monetária, eu não posso intervir meter o dedo num banco, numa instituição financeira, que esteja fazendo maus negócios do ponto de vista comercial. Tipo, estou investindo numa coisa que vai dar prejuízo. Em termos comerciais, em termos de estratégia comercial, o Banco Central não pode atuar. Tipo, o BC não é uma babá de banqueiro ruim. Mas, a partir do momento em que a má gestão ou a gestão temerária de um banco possa gerar implicações negativas para os seus clientes, ou para os seus concorrentes, para a solidez do sistema bancário, o BC precisa agir. E talvez tenha sido um problema de timing, será? O que o Banco Master fez, no fim das contas? Ele tomou dinheiro dos investidores usando o FGC como muleta a taxas cada vez maiores e aplicou esse dinheiro em coisas ilícitas, enfim. Exatamente onde ele estava colocando esse dinheiro, a gente não sabia, mas há muito tempo já tinha um cheiro de uma alavancagem suspeita. Sim. Então, essa ideia, ela não é nova. Eu acho que qualquer um que tivesse um pouco de atenção ao que estava acontecendo ao mercado de renda fixa ali, tinha essa visão, havia essa suspeita. Então, quando existe esse tipo de processo de você tomar recursos de um jeito desenfreado e comprometer da maneira como ele comprometeu ali o capital do FGC, então, naturalmente, ali você começa a ter uma ameaça de um risco sistêmico, Sim. né? Então, ali, de fato, havia razões para o Banco Central
não liquidar necessariamente, mas fazer algum tipo de investigação mais aprofundada. O Banco Central ele nunca sai intervindo, eles dão um cartão amarelo, dá o segundo cartão amarelo, mas os relatos das pessoas que acompanharam mais de perto esse processo são no sentido de que os alertas eles estavam à mostra, as pessoas estavam observando esses sinais, essas luzes amarelas acesas, e, no entanto, e aí o que faz o presidente do Banco Central nesse momento? Acho que é importante trazer essa informação. Na época era o Roberto Campos Neto, a gente sabe, ele pede informações para a sua equipe, para a sua diretoria de fiscalização. E até onde a gente sabe, as informações que eles apresentavam, a documentação eram todas no sentido de que as coisas estavam caminhando de forma correta, né? Que não havia realmente essa situação de risco como você está mencionando. Então, quem falhou? Assim, atribuir totalmente ao Roberto Campos Neto, de fato, acho que não é o caso. Acho que precisamos ver por que falhou esse pilar importante, né, na estrutura. E é isso, assim, as pessoas com quem eu conversei, pessoas, de novo, que estiveram lá, que estavam lá, dizem ou foi incompetência ou foi má fé. E a gente precisa entender o que aconteceu. Eu queria te ouvir sobre um aspecto, Lucinda, que nos últimos anos, na nossa economia, na economia brasileira e no setor privado brasileiro, ganhou tração, que é a leitura de que muitos segmentos da economia têm uma autorregulação e que as próprias empresas, o próprio capital privado acabam se acomodando e resolvendo os problemas. Será que o Banco Central partiu desse pressuposto para não agir? Porque uma parte grande do sistema bancário parte desse pressuposto, que problemas privados acabam tendo soluções privadas, do tipo, o mercado se autorregula. Será que isso pode ter sido uma parte do pano de fundo desta não decisão? Eu acho improvável, até porque o Banco Central ele tem obrigação, né, é dever dele cuidar do sistema, do bom funcionamento do sistema. E no mundo bancário, no sistema financeiro, essa autorregulação ela vai até um determinado ponto em que você não ameace esse bom funcionamento do sistema. Você não coloque os investidores em risco, os clientes dos bancos, os outros bancos em risco, e o que a gente está assistindo aqui é exatamente problemas espalhados até em fundos de pensão, tudo isso. Então, essa não poderia ser uma boa justificativa, mas acho que tem uma coisa importante para a gente discutir aqui, que muito tem se falado sobre o quanto, eventualmente, aquela agenda pró-competição poderia ter trazido uma negligência, digamos assim, com a fiscalização. Só que são coisas diferentes, embora talvez esse tenha sido o pano de fundo, obviamente, mas a gente não pode atribuir a essa agenda exatamente, dizer que essa agenda, então, foi um erro. Sim. Quando o Banco Central começou a criar condições para que novos entrantes chegassem, portanto, as fintechs, de fato, você criou níveis, né, de governança diferenciados para cada tamanho de instituição. Um banco muito grande, ele representa um risco sistêmico muito maior. Então, naturalmente, a governança desse banco precisa ser muito mais sofisticada e cara, inclusive. É caro você ter ali uma área que dê conta de todas as exigências que o Banco Central faz de um banco. Um banco menor, uma fintech que representa um risco muito menor para o sistema, naturalmente, você vai exigir um outro padrão, né? A exigência vai ser menor. Você baixa a barra, né? Isso é natural, se você quer adotar essa agenda. Sim. A gente sabe que a abertura do mercado trouxe muitos benefícios, ajudou na bancarização, ajudou a reduzir o custo de crédito, gerou uma competição, só que, como efeito colateral, você passa a ter um risco maior. Quando você traz mais players e você tem menos exigência regulatória em cima deles, você está incluindo mais risco no sistema. Naturalmente, você está aceitando mais risco. Isso só pode funcionar se você tiver uma área de fiscalização muito eficiente. E
esperava-se que essa área de fiscalização estivesse agindo de forma a contento para evitar esses exageros, excessos. Porque é natural, se você está dando ali uma moleza, digamos assim, como até os bancos incumbentes diziam para quem estava chegando, é natural que alguém vá acabar cometendo algum excesso. E aí você precisa estar atuante, atento, para evitar esse tipo de problema. E o que a gente viu, eu acho que o que está claro aqui é que tinha um pilar frágil nesse processo, que é justamente essa área de fiscalização. A razão pela qual essa bola passou por debaixo das pernas do Banco Central, a gente precisa entender. A gente não sabe. Essa sindicância talvez tenha condição de elucidar, veremos. E aqui eu vou lembrar uma coisa que, em última instância, os responsáveis por esse tipo de situação não são o responsável é o board todo do Banco Central. A diretoria do Banco Central é responsável, não é só o presidente do Banco Central. E o Gabriel Galípolo, ele pertencia a essa diretoria, portanto, é até louvável e é adequado que ele conduza esse processo de sindicância, antes ele do que o TCU, acho que tem um pouco essa reflexão da parte do Banco Central, mas tem explicações que precisam ser trazidas. Eu acho que não existe hoje condição da gente trazer nenhuma outra justificativa que acomode, vamos dizer assim. Tem dois cenários, ou erramos feio, ou realmente houve ali... Queremos acreditar até que erramos, não sei, mas ou houve má fé, né? Sobre isso, só para a gente, antes de terminar, dois pitacruzinhos aqui. O que eu ouvi das pessoas ali do entorno de Campos Neto é que essa hipótese, né, da busca incessante pelo aumento da concorrência tal, de fato era uma marca de Campos Neto, né, na sua gestão, também, que começou do Ilan, na verdade, né, a agenda BC+, mas Campos Neto era muito focado nisso, e aí, de maneira que muita gente critica, ele acabou indo para o setor privado, indo para uma instituição exatamente desta natureza, para o Nubank, mas o que o pessoal da gestão Campos Neto diz sobre isso é que o problema não foi num banco desse que incluiu milhões de CPFs na história, foi num banco de investimento. Ou seja, é um outro rolê, né? Não era um mercado em que, em tese, você estava ali afrouxando. Mas não é porque também estavam incentivando concorrência em bancos de investimento. E aí um outro aspecto que realmente casa com essa história do acidente de avião, é que em acidente de avião, eu amo aviação, amo. Em acidente de avião, sempre que eles acontecem, depois de se observar a causa de um problema, você toma medidas corretivas. E talvez a gente esteja diante deste momento de tomar medidas corretivas no processo de abertura tecnológica do sistema bancário, que gerou problemas como o Master, mas também gerou problemas como o REAG, como o crime organizado lavando dinheiro. Então você teve uma série de situações, talvez haja outras que a gente desconheça, né? Mas esta abertura do mercado foi muito boa para a economia brasileira, para as pessoas que não eram bancarizadas, mas trouxe consigo alguns problemas. E é a hora de botar a bola no chão com tranquilidade, racionalidade e sem influência de quem não deve, e entender quem são os culpados e consertar essa história. Agora, tem um ponteiro, acho que precisa ser equilibrado, né? Talvez essa abertura, essa facilitação de forma intensiva, talvez tenha ido longe demais. Sim. Tem gente que diz isso, que no fim das contas, embora a agenda seja extremamente benéfica e tenha sido bem positiva, né, para o sistema, o Banco Central acabou talvez despendendo energia demais, né, nessa agenda em detrimento do investimento mesmo em pessoal, porque a gente sabe também dos limites ali, né, de capacitação das equipes, de contratação de pessoas mesmo para executar essa árdua tarefa, então tem em detrimento da fiscalização. Então, em linha com o que você está dizendo, sim, acho que é o momento de olhar e trazer esse equilíbrio, trazer aí o pêndulo para o ponto central, né? Lucinda Pinto, analista de economia da CNN. Obrigado pela conversa. Até amanhã. Obrigada, Naca. Até amanhã.